Então, Silvia, a palavra é sua, fique à vontade. Boa noite a todas e todos. É assim, com uma alegria muito grande que eu aceitei o convite de Raquel. Raquel queria me fazer chorar, só pode, né? Para poder falar tudo que falou de mim. Mas eu sempre falo que Raquel foi um anjo na minha vida, né? Porque eu tentei mestrado algumas vezes antes de entrar no Cefet, e eu já estava praticamente com as esperanças jogadas por terra, e uma colega de trabalho virou para mim e falou: Olha, abriu e eu vou tentar, vamos tentar junto? Fiz um projeto correndo, baseado ali na linha de pesquisa, e acabou que eu fui aprovada, fiz o mestrado. Essa colega acabou desistindo, ela não entrou em nenhum programa até hoje. Mas, assim, Raquel realmente é um anjo na minha vida, como um exemplo de mulher, de pessoa, de vida acadêmica, e ela sempre me levou a trilhar sempre novos caminhos. Então, eu tenho realmente uma carreira acadêmica que estou construindo a passos de formiguinha, mas, como disse Raquel, o mais importante nessa carreira que eu tenho construído não é só o preceito acadêmico, é esse alinhamento entre o acadêmico e o profissional que eu exerço. Eu estou na Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, trabalhando diretamente com adolescentes que cumprem medida socioeducativa há 13 anos, e há 2 anos e meio sou professora no Centro Universitário Sete Lagoas, estou na cadeira de professores das áreas de ciências gerenciais e engenharias, dou aula para os cursos presenciais e também nos cursos de EAD, e nesse processo tem sido muito interessante as vivências e as experiências que compartilho com os meus alunos, em palestras, e também com os socioeducandos que estão no centro socioeducativo. Porque muitas vezes levar a universidade para ministrar palestras e minicursos para eles no socioeducativo é muito interessante e muito divertido, né? Nossa, eles te conhecem, nossa, um te chamou de professora. Então, para eles terem aquela que é a agente, que também é professora de alguém lá fora, para eles isso é muito interessante. Então, eu trouxe para vocês hoje a questão da educação que faz parte do sistema socioeducativo no estado de Minas Gerais. Em outros estados pode haver um modelo que se diferencie um pouquinho, então por isso eu especifiquei o recorte, que é aqui em Minas Gerais, que é a nossa vivência, o nosso contexto, tá bom? E eu vou partilhar a tela com vocês aqui. Então, assim, a Raquel já falou muito de mim, né? Mas, assim, só para sintetizar, sou Silvia Danizete, hoje doutoranda em estudos de linguagens aí pelo Cefet, lá no Campus 1. Sou mestre em educação tecnológica, tenho várias especializações aí na área de administração, socioeducação, políticas públicas e principalmente educação. Sou graduada em administração, letras, inglês, português e espanhol, e também sou pedagoga. No meu mestrado, eu levei como proposta estudar a medida socioeducativa de internação e a formação profissional ofertada nesses espaços socioeducativos. E aí, trazendo a perspectiva de gênero, a pesquisa foi realizada no único centro socioeducativo feminino que tem em Minas Gerais, que é o Centro Socioeducativo São Jerônimo. E hoje, para vocês, para não falar de educação profissional, e sim de educação regular nesses espaços, eu considero pertinente falar um pouquinho do que são essas medidas, como que elas se configuram dentro do nosso contexto, porque muitas vezes as pessoas sabem que existe um sistema punitivo para adolescentes, mas conhece esse sistema mais pelo que é divulgado nos meios midiáticos. E aí os meios midiáticos, muitas vezes, trazem discursos que contradizem o que está previsto na lei e o que realmente acontece nesses espaços. Então, quando a gente fala de medidas socioeducativas, a gente se pauta no que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não traz simplesmente medidas socioeducativas. Ele traz aí para a gente medidas protetivas
que são as medidas a serem tomadas com crianças até 11 anos, né? Ou a gente pode entender como 12 anos incompletos, porque caso aconteça algum ato infracional, algum delito, com esse público, não serão tomadas medidas punitivas em si, mas sim medidas de proteção, e aí serão acompanhados pelo Conselho Tutelar. As medidas socioeducativas, que são essas previstas desde o Estatuto, elas podem acontecer de 6 formas, né? Pode ser advertência verbal, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço comunitário, a liberdade assistida, semi-liberdade e internação. A advertência é aquela em que o adolescente, aquele que está entre 12 e 18 anos de idade, comete um ato infracional, que é o que a gente entende, né, por ato infracional, os atos praticados que se configuram como contravenções penais, se a gente for pensar numa analogia com o público adulto, mas que a gravidade desse ato não é necessariamente para se aplicar uma punição mais severa do que uma advertência. Então, ele vai receber uma advertência das autoridades competentes, a família será notificada juntamente com esse adolescente, e aí ele estará apto a ser acompanhado pelo CRAS ou pelo CREAS, né, que são os Centros de Referência Especializada em Assistência Social ou Centro de Referência em Assistência Social da regional dele. A obrigação de reparar o dano é quando acontece, por exemplo, uma pichação. Então, esse adolescente ou jovem, ele será, né, terá aí, será intimado a reparar o dano cometido. Então, ele terá que corrigir aquilo que ele fez. E aí, diante disso, haverá um acompanhamento. Prestação de serviço comunitário é esse trabalho, né, que será desenvolvido em instituições públicas, mas é um trabalho que ele tem todo um acompanhamento do CRAS, ou se a cidade não tem CRAS, pelo Conselho Tutelar. A liberdade assistida é um acompanhamento um pouco mais, como eu vou dizer, com um capricho maior, com um cuidado maior desse adolescente junto à família. Essas medidas de meio aberto, essas 4 primeiras, elas são de responsabilidade do município. Então, a advertência, a obrigação de reparar o dano, serviço comunitário e liberdade assistida, são medidas em que o município será responsável por atender essas pessoas e fazer os acompanhamentos. Agora, quando eu falo de uma medida de semi-liberdade, esse adolescente ou jovem cometeu um ato infracional em que o ato teve um nível de gravidade para que ele seja inserido em uma instituição, então ele será parcialmente, entre aspas, aí, institucionalizado. Essa instituição parcial acontece como? Ele será retirado do seu ambiente familiar, irá participar de atividades escolares, atividades de profissionalização, recreação e lazer durante o dia, e à noite ele vai para a instituição para dormir. Então, ele tem todo um trabalho a ser realizado fora da instituição durante o dia, e à noite ele tem que retornar para a instituição, não para a sua família, como nas medidas que são em meio aberto. A medida de internação, muitas vezes as pessoas confundem, né, internação com internação provisória, internação sanção. A internação provisória é quando o adolescente comete um ato infracional, e aí, se ele fosse um adulto, a gente diria que ele foi preso em flagrante. Então, ele é ali recolhido para a instituição de internação provisória, e ali ele vai aguardar a determinação judicial, a sentença. O juiz vai dizer qual tipo de medida cabe àquele ato que ele cometeu. A internação provisória, ela pode durar até 45 dias, não podendo ultrapassar esse período. A internação sanção
ela acontece quando um adolescente recebe uma medida socioeducativa e não cumpre. Então, pelo descumprimento de medida socioeducativa já aplicada e reincidindo em atos, o juiz pode determinar uma internação-sanção, que é uma internação que pode durar até 3 meses, né, 90 dias de internação-sanção. Desculpa, gente, a garganta aqui, estou com uma sinusite terrível. Agora, a medida de internação, que é essa medida, né, que eu tenho experiência com ela há 13 anos, é realmente a privação de liberdade. O adolescente foi lá para a internação provisória e recebeu, por determinação judicial, a mais severa, né, das medidas socioeducativas, que é ser recolhido para uma instituição, onde ele irá passar pelo processo de ressocialização. As medidas socioeducativas aí, né, todas estão previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas, mesmo com todo esse aparato legal estabelecido no Estatuto, tem também a Lei 12.594 de 2012, que é o SINASE, que ele institui aí o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. O SINASE, ele vem em 2012 para delimitar, né, e, digamos, homogeneizar o tratamento socioeducativo em nosso país, porque traz todos os preceitos legais para que as unidades de internação possam funcionar e também as outras medidas. Então, ele traz todo um aparato de orientação do trabalho socioeducativo dentro das instituições. Então, quando a gente fala de medidas socioeducativas, estamos falando só do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós estamos falando também do SINASE, que é a Lei 12.594 de 2012. Eu trouxe para vocês uma foto aqui, que eu peguei na internet, né? São fotos que estão disponibilizadas aí, até porque eu não posso divulgar arquivos pessoais sem pedir autorização da SUASE, que é a nossa Superintendência de Atendimento Socioeducativo. Essa foto eu achei bastante interessante, porque é um centro socioeducativo, onde eu tive o privilégio de atuar como diretora de atendimento por quase um ano. É o Centro Socioeducativo de Ribeirão das Neves, ou conhecido como Centro Socioeducativo Justinópolis. Aqui é um corredor, provavelmente uma visita de pessoas do juizado, porque tem pessoas no corredor conversando diretamente com os adolescentes, e um agente bem lá no fundo. Quando se fala que na mídia que o adolescente cometeu um crime e vai cumprir medida socioeducativa, ele não vai ficar preso. É bom vocês verem que é um ambiente praticamente prisional, né? O corredor, as portas com grades, né? E as mãozinhas do lado de fora aí. Então, muitas vezes, nem tudo que a gente vê na mídia é o que de fato acontece nas realidades. E aí, passando para o preceito da educação escolar. Bom, a educação escolar, essa educação emancipadora, os preceitos de Paulo Freire, tudo aquilo que nós, professores, lutamos e buscamos a cada dia, ela está prevista na Constituição Federal de 1988, que é a lei máxima do nosso país, e está lá nos artigos de 205 a 212. Temos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que ela estabelece, né, essas diretrizes para se proporcionar e ofertar educação básica no nosso país. E o Estatuto da Criança e do Adolescente também traz, né, esses preceitos da educação escolar, como que ela deve acontecer, e é um direito de todos. Tanto o aparato legal, né? Vocês veem aí um aparato legal impressionante sobre educação escolar no nosso país. E mesmo com esse aparato legal, a gente ainda vê mazelas que acontecem nas escolas regulares, tanto municipais quanto estaduais, pelo nosso país afora,
mas elas que acontecem muitas vezes por falta de políticas públicas capazes de manter projetos que sejam condizentes com as realidades de cada contexto educacional. Para as medidas socioeducativas, também temos esse mesmo aparato legal da Constituição Federal, da LDB, do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas, como é um público marginalizado, segregado socialmente, eles precisam de um aparato legal que consiga garantir com maior eficiência tudo aquilo que está previsto para todos, mas que de alguma forma não pode não conseguir chegar até eles. Então, para as medidas socioeducativas de meio aberto, a educação escolar ela vai acontecer na própria rede escolar. Apesar de o SINASE trazer regulamentações e a Resolução 3 de 2016 também trazer, né, regulamentações a respeito. As medidas de meio aberto, o adolescente, o jovem, ele vai ser matriculado numa escola regular da rede municipal ou rede estadual, e ali ele vai frequentar as aulas normalmente como todos os alunos, sem ser discriminado por estar cumprindo medida socioeducativa e sem o preceito de, como eu diria, estigmatismo, né? Estigmatizá-lo por ele estar cumprindo medida socioeducativa. A Resolução 3 de 2016, quando eu fiz o mestrado, ela surgiu assim como algo extremamente novo, porque eu entrei no mestrado em 2016, e aí, em março, veio essa resolução, exatamente porque, mesmo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, e com o SINASE ainda direcionando o trabalho escolar desses que estão cumprindo medidas socioeducativas, ainda existiam preceitos de segregação no sistema. Então, precisou-se criar uma resolução com o maior esclarecimento das orientações, que é o que essa resolução traz para a gente. Mas aí, tá, as medidas de meio aberto vão ficar nas escolas regulares municipais e estaduais. E as medidas de meio fechado? Que é a internação provisória, a internação sanção e a internação, né? Internação como um todo. Bom, as medidas de meio fechado, elas vão acontecer aí com um preceito que vai ser bastante interessante para vocês que são da formação docente e ainda não passaram por essa experiência. Todas as unidades socioeducativas de internação do Estado de Minas Gerais têm uma escola regular estadual dentro da instituição. Então, esses adolescentes e jovens, eles frequentam a escola dentro da própria instituição. Tem espaços específicos com salas de aula, tudo separadinho para esses jovens irem para a escola. Na instituição que eu estou atualmente, aqui em Sete Lagoas, as aulas acontecem só no período da manhã. Então, todos os internos vão para a aula de manhã. Existem outras instituições na região metropolitana aí que têm aulas de manhã e à tarde, fazendo aí um revezamento. Muitas vezes ensino médio de manhã, ensino fundamental à tarde, alunos mais velhos de manhã, alunos mais novos à tarde. A escola em si tem autonomia para definir os seus critérios, junto à equipe de segurança e à equipe pedagógica do centro socioeducativo. As medidas de meio fechado, além de serem previstas aí educação como um direito de todos, na Constituição Federal, na LDB, no ECA, no SINASE, na Resolução 3 de 2016, também tem, para as medidas de meio fechado, as diretrizes pedagógicas para o atendimento educacional aos adolescentes do sistema socioeducativo, que foi lançado em 2017. E aí, como funciona essa escola regular
inserida nos centros de internação do estado de Minas Gerais. Bom, falar dessa escola inserida no centro socioeducativo, é bom trazer para vocês um pouquinho, né, dessas faces da realidade aí, antes de falar de como que a escola realmente funciona, porque eu corro o risco de trazer simplesmente a minha percepção e não dar a vocês a possibilidade de tirarem suas próprias conclusões. É interessante porque na minha dissertação eu trouxe um pouco disso, mas Marcos Macedo, na sua tese de doutorado, assim, de forma aberta, essa citação assim que eu trouxe, porque achei muito pertinente colocar aqui para vocês, que é esse processo de que a faixa etária, né, de 11 a 14 anos, é a faixa etária em que a maioria dos adolescentes acabam se ingressando no tráfico de drogas, se embrenhando aí nesses meandros dos atos infracionais. E essa faixa etária é exatamente a faixa etária em que se dá, em sua maior parte, o fracasso escolar, a evasão escolar. Marcos Macedo traz que, enquanto o Estado não cumpre o seu papel de efetivação dos direitos sociais, o que está previsto na Constituição, na LDB, no ECA, o tráfico, né, e os meios infracionais cumprem o dever deles de forma eficiente, que é esse recrutar esses segregados que estão perdendo o vínculo com as instituições educacionais, que não conseguem vislumbrar ali as suas possibilidades de emancipação. E aí eles conseguem ser recrutados para esse meio que vai cumprir o seu papel. Então, enquanto falta esse direito não é, de certa forma, garantido da forma como devia, o tráfico vem e resgata esse público e leva para si. Quando eles chegam lá na medida de internação, eles chegam com uma defasagem escolar muito grande. Então, temos adolescentes que chegam no sistema socioeducativo assim, com 17 anos e que deixaram os estudos no 4º ano do ensino fundamental, né? Foi ali nos anos iniciais do ensino fundamental, no 4º ano, 5º ano. Temos também, não posso dizer que grande parte, mas uma parte considerável de adolescentes que, nesse processo de construção do letramento, da alfabetização, não sabem ler e escrever, fazem alguns desenhos das letras, mas muitas vezes não sabem ler aquilo que escreveram. E aí, as diretrizes pedagógicas de 2017 trazem como pressuposto para ser implementado, né, de 2017 para cá, a metodologia aceleração de estudos. Eu tenho até um artigo que eu encaminhei para uma revista, que ainda não tive os retornos necessários. Se ele já tivesse sido aceito, eu até encaminharia para vocês, mas eu ainda não tive o retorno dos pareceristas, falando sobre essa aceleração de estudos e o PAV, que foi o projeto Acelerar para Vencer, implementado em Minas Gerais em 2008, e com o decorrer de sua implementação percebeu-se que ele não funcionava. A aceleração de estudos, ela segue uma metodologia parecida ao PAV, só que aí ela está dentro das unidades de privação de liberdade de adolescentes e jovens. A aceleração de estudos funciona como? As diretrizes pedagógicas para esse funcionamento mostram que as turmas serão divididas 2 anos em 1, mas isso será para o Fundamental 2. A aceleração 1, ela vai acontecer com turmas de uma média de 12 estudantes, mas essas turmas de média de 12 estudantes, muitas vezes, elas são negociadas com as equipes de segurança dos centros socioeducativos. Então, muitas vezes acontecem que as turmas têm no máximo 10 alunos. Elas podem ter até 12, mas elas acontecem normalmente, é mais comum encontrar turmas com até 10 alunos em cada sala de aula.
E aí esse aceleração 1 vai funcionar que em um ano os adolescentes vão fazer do primeiro ao quinto ano. Eles vão fazer todo o Fundamental 1 em um único ano. E aí eles vão ter 200 dias letivos, com uma matriz curricular que vai perpassar português, matemática, geografia, ciências, arte, ensino religioso, educação física. Mas pensando-se nesse aceleração 1 e nos vínculos quebrados com as instituições escolares antes da medida de privação de liberdade, a gente acaba se questionando um pouco. Essa metodologia, será que de fato funciona para esses jovens que, em sua grande parte, não conseguiram ali com seus 16, 17 anos concluir sequer o quinto ano, e aí em um único ano fazer tudo isso? E aqueles que já chegam analfabetos, né, que não sabem muitas vezes escrever o próprio nome, como que eles vão aprender toda essa matriz curricular do primeiro ao quinto ano em um único ano para ser encaminhado para o Aceleração 2? E aí, o Aceleração 2 já é assim, sexto e sétimo anos, uma única turma, e oitavo e nono ano, uma única turma. Então, aquele aluno que está no sexto ano, ele vai fazer sexto e sétimo em um único período, um único ano. E aquele que está no oitavo, ele vai fazer oitavo e nono em um único período. A matriz curricular segue os mesmos preceitos, né, da matriz curricular da rede regular de ensino fora da instituição, mas aí a gente pensa nesse processo. Como fazer 2 anos em um, se não é a mesma metodologia da EJA, valorizando aí os conhecimentos de mundo desses jovens e aqueles que têm vínculos quebrados, vínculos que nem foram, de certa forma, resgatados com a escola, mas aí, nos preceitos legais, eles estarão acelerando para poder chegar na idade e ano correta, né, para se cumprir aí esse processo de acabar com essa defasagem que eles possuem. O ensino médio das escolas inseridas nos centros de internação, eles já estão, eles acontecem não da mesma forma que o projeto Aceleração. O Aceleração é só para o fundamental. No ensino médio, cada série do ensino médio será realizada em um único ano, só que aí traz um pouco, né, da adaptação do Projovem Urbano, o Projovem Ensino Médio, trazendo uma proposta que busca valorizar um pouco mais as questões culturais e os saberes dos jovens. Assim diz a legislação. E aí a aprendizagem vai acontecer de uma forma mais integrada, da seguinte forma: eles terão aulas regulares, né, 5 vezes por semana, tudo certinho, conforme na rede externa, mas terá matriz curricular dividida por, como eu diria aqui, por áreas de conhecimento. Então, vai ter professor de linguagens, e aí linguagens inclui tanto língua portuguesa como língua estrangeira moderna, e aí será contratado um professor ou professora de língua portuguesa. Terá, né, o eixo matemática, e aí será professor de matemática. Ciências da natureza, que vai ser, né, professor de física, ou química, ou biologia, e será um professor para essas disciplinas. Então, o professor contratado para ciências da natureza irá ministrar essas 3 disciplinas. O professor de ciências humanas, ele será um professor de geografia, ou história, ou filosofia, ou sociologia. E tem um plano de participação cidadã. Esse plano de participação cidadã tem um professor que vai orientar esses trabalhos, é como um professor de projeto integrador. Vai buscar integrar
todas as disciplinas, o currículo, e desenvolver projetos e um portfólio a ser apresentado a cada final de período junto com esses jovens. A internação provisória já é diferente do que acontece com a internação em termos de metodologia do aceleração e do ensino médio. Por quê? A internação provisória ela acontece num espaço de tempo muito pequeno. Então, foi para a internação provisória, aquele adolescente ou jovem, ele tem 45 dias para cumprir o seu prazo ali e receber a determinação judicial do que ele vai seguir. Diante disso, o que nós percebemos? Que mesmo se a escola responsável pela internação provisória for tentar resgatar eixos da matriz curricular e a idades, né, o ano escolar de cada adolescente jovem, vai ficar muito difícil, porque há uma rotatividade muito grande nesse processo. Então, a proposta pedagógica da internação provisória é um modelo de unidocência. É um único professor contratado para dar aula para todos, independentemente da série que o aluno está cursando, né? Do ano que o aluno cursa. Se é ensino fundamental 1, quinto, sexto, sétimo, oitavo, ou ensino médio, é unidocência. Essa carga horária ela vai ser desenvolvida como oficinas pedagógicas. E aí as oficinas pedagógicas buscam resgatar questões de cidadania e todos os preceitos para engajar esses adolescentes e jovens em vínculos educacionais propostos dentro daquela instituição no horário de aula. Durante esse período da internação provisória, a escola busca angariar documentação, muitas vezes, né? Esse adolescente estava estudando, ele estava matriculado em alguma escola regular, faz quanto tempo que ele deixou a escola, porque já tenta começar ali a organizar a documentação. Caso ele consiga uma medida de meio aberto a ser cumprida, se ele não estava matriculado em uma escola, ele precisa dali ir, né, ter um encaminhamento para uma escola regular para que ele seja matriculado. Porque as medidas de meio aberto têm essa premissa. É preciso que o adolescente ou jovem esteja estudando. Então, ele está cumprindo medidas de meio aberto, ele terá um acompanhamento dos centros de referência do município e também terá que estar matriculado e frequente na escola. Se ele for encaminhado por determinação judicial para uma medida privativa de liberdade, ele já vai com a matrícula para a instituição de privação de liberdade para a série em que ele se encontra. Grande parte, né, daqueles que já têm os vínculos escolares aí dissolvidos no decorrer de sua trajetória, eles acabam chegando na medida de internação e precisam fazer até mesmo provas de reclassificação, porque não consegue se identificar e qual a última escola que ele estudou, de onde ele veio, porque são adolescentes que já passaram por várias cidades e foram passando de escola em escola, que fica difícil até de resgatar esse processo e toda a sua vida egressa das escolas onde ele passou. Diante de tudo isso, né, eu sempre trago alguns questionamentos que eu deixo aí para vocês pensarem um pouquinho, né, diante de tudo isso que está previsto enquanto educação como um direito de todos e legislação que traz todo um arcabouço legal para os adolescentes e jovens que cumprem medidas socioeducativas, será que reduzir o período de conclusão do ciclo educacional de fato viabiliza a construção de vínculos com a escola? Os conhecimentos formais a serem consolidados no ano regular de ensino podem realmente ser acelerados de uma forma mágica? Como serão consolidados os conhecimentos formais se as horas-aulas ministradas são as mesmas que acontecem dentro das escolas regulares distribuídas pelo Estado? Tudo isso leva a gente a pensar e refletir um pouquinho.
será que realmente a educação ofertada e essa metodologia de aceleração vai promover uma emancipação desses adolescentes e jovens, ou vai só deixar cumprir aquilo que está posto como muito bonito na legislação, mas que, em termos reais, quando esse jovem é desligado e retorna para a sociedade, ele vai continuar com a mesma segregação anterior? Ele vai ter condições de se vincular às escolas regulares com esse aparato que ele adquiriu aí no seu período de internação? São questões que eu sempre penso muito na minha vivência. Eu gosto de fazer as pessoas pararem para pensar um pouquinho nisso também. Não que a gente vá tirar conclusões precipitadas, mas são questões exatamente porque, muitas vezes, aqueles que elaboram a legislação, que desenvolvem as propostas de políticas públicas, estão distantes da realidade em que ela será aplicada. Então, cabe a nós, professores, estudantes e sociedade como um todo, trazer essa reflexão e fazer novas propostas de, quem sabe, tentar melhorar as condições em que esses adolescentes e jovens estão inseridos, ou, né, quem sabe aí, buscar novas formas de vínculos e fazer com que as crianças e adolescentes que estão nas nossas escolas regulares aí, criem vínculos mais afetivos e creiam nessa educação emancipadora, que é a nossa proposta, que é aquilo que a gente aprende enquanto estudante de cursos de graduação, de licenciaturas, e que a gente tenta desenvolver em todo o nosso processo enquanto professores. Eu trouxe para vocês algumas imagens, também estão disponíveis na internet, né? Essa é uma escola de um centro socioeducativo. Pelos azulejos das paredes, eu sei que são do Centro Socioeducativo de Justinópolis, mas vocês podem ver que são adolescentes e jovens como todos os outros, né, que a gente encontra nas escolas regulares, não há distinção. Então, são jovens que estão numa sala de aula, vocês podem perceber as grades na janela, e aqui vocês não veem nessa foto, mas certamente o agente socioeducativo está na porta. Então, quem aí terminar o curso de formação docente e quiser ter, né, essa experiência de atuar num centro socioeducativo de internação como professor ou professora, existem todos os preceitos, né, da segurança, da equipe de segurança do centro socioeducativo. É um trabalho integrado entre escola, gestão da escola e gestão do centro socioeducativo. Então, o professor tem autonomia nas suas aulas, mas há sempre o agente de segurança aí, acompanhando as aulas. Nessa foto vocês podem ver, né, a professora, os alunos realizando as atividades e o agente lá na porta acompanhando todo o processo. Aqui nós temos uma palestra que foi desenvolvida sobre prevenção ao uso abusivo de drogas no Centro Socioeducativo São Jerônimo. Aqui eu posso dizer com clareza, né, porque é o único centro socioeducativo feminino do estado, então são meninas. Dentro dos centros socioeducativos, é só um detalhe aqui que eu acabei de me lembrar por causa da foto, existe um uniforme, né, existe aí o uniforme que é o kit de agasalho, a blusa de moletom azul, a calça azul, ou a blusa branquinha e a bermuda azul, padrão, tanto para meninos e meninas, mas dentro da medida de internação, eles usam o uniforme de forma opcional. Então, eles têm toda a liberdade de usar suas próprias roupas, os familiares podem levar suas próprias roupas para que eles usem dentro da instituição. Então, o uniforme é opcional deles, eles usam o uniforme se quiserem, eles podem usar as próprias roupas. Existem alguns momentos que é determinado que eles usem uniforme, dependendo do tipo de escolta, do tipo de ambiente em que ele vai frequentar, como uma audiência, pode ser definido pela equipe de segurança que ele vá uniformizado, mas dentro da instituição é opcional ele usar ou não o uniforme. Aqui nós temos um centro socioeducativo, se não me engano, de Uberlândia, e
são adolescentes realizando atividades de manutenção na instituição. Então, não é só o estar privado dentro daquelas grades que eu mostrei no início. Eles também têm todo um trabalho, né, que a gente chama de o que é ser socioeducativo, que é estabelecer vínculos, né, de confiança e desenvolver atividades e projetos aí junto a tudo que é desenvolvido na instituição. Então, nós temos aí um agente, os adolescentes, né, fazendo a manutenção do jardim. Antes das referências, eu queria trazer para vocês um vídeo, mas eu preciso parar o compartilhamento do slide para poder trazer o vídeo para vocês. Então, eu vou trazer um pequeno vídeo aqui, que, como eu mostrei, sala de aula, atividade de manutenção e outras atividades desenvolvidas no socioeducativo, eu quero mostrar para vocês um pouco do que é a minha paixão hoje, desde o início da pandemia, aqui no Centro Socioeducativo de Sete Lagoas, a gente desenvolve uma oficina de costura. E essa oficina de costura, bem no início, quando foi feito esse vídeo, os adolescentes estavam assim, extremamente empolgados, e até hoje ainda são, apesar de termos retomado aí nossas atividades presenciais pelo país afora, né? O uso de máscaras praticamente liberado, mas a nossa oficina ainda existe. Mas a minha paixão é essa oficina, e eu vou passar esse vídeo para vocês, que é assim tudo que eu admiro no nosso trabalho aqui. Então, fica para vocês esse videozinho. Então, gente, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Dúvidas, perguntas, estou aberta para todos vocês aí.